Vocês são muito hater. Não, o cara morreu num soco, mano. Um soco, o cara morreu, Cara, velho. real. Para, velho. Ele morreu com um soco na cara, mano. Bom, tão inútil alguém tem que ser pra morrer num soco, mano. O que é pior que um jogo ruim, Charles? Fala pra mim, cara. Pior que Após jogar alguns jogos diferentes e alguns com qualidade no mínimo duvidosas e me fizeram ter esse questionamento. Um deles, por exemplo, foi o Resident Evil 3 Remake, que apesar das polêmicas em seu lançamento, ainda é considerado um bom jogo. E o outro que eu joguei foi o Aí depende do ponto de vista, né? Mas eu não acho que seja um jogo ruim mesmo não, o Resident 3. Acho que só, vou tentar analisar o Resident Evil 3 como um jogo qualquer de ação, tá? Que é o que ele é. Como um jogo qualquer de ação, ele ainda assim é um jogo muito curto, com uma história muito atravessada, que você não sente de fato ela sendo contada direito, e sim às pressas. Parece que contaram um pedaço aqui, pularam 3 meses, contaram outro pedaço, e depois de mais 3 meses mudaram pro final. E aí você compila tudo isso em 5 horas. Então, é um jogo curto, com uma história fraca, mas é um bom jogo em relação à RE Engine, né? Então tem uma gameplay legal, é um jogo bonito. Eu gosto do casting do jogo, acho que foi bem escolhido. A Sasha é uma ótima Jill, o ator que fez o Carlos e tal. O visual do monstro, né? Que é o Nemesis. Se eu esquecer o que é o de verdade e pensar num visual moderno de monstro, tá maneiro. Se eu lembrar o que era o Nemesis antigo, é um lixo esse novo. Então assim, é um jogo ok mesmo. Se você esquecer que é um Resident Evil. Se você lembrar que é um Resident Evil, é uma atrocidade, uma afronta, um crime, um soco na cara, entendeu? Cagar pra dentro. Isso aí. Mas vamos lá. Curte não o narizinho quebrado do Nemesis? Não dá, né? E entra de longe Esse dente dele de piano é a coisa mais horrível do mundo. top 5 de piores jogos de todos os tempos. Enquanto o R3 ainda tem alguns pontos positivos, como a gameplay, que é excelente, fator replay, performance, etc., DMC2 não possui nenhum ponto positivo, com a gameplay, gráficos e história sendo piores que a do primeiro, sendo um completo lixo em formato de jogo. E se você me perguntar qual desses jogos foi o pior que eu joguei, com certeza eu vou dizer Devil May Cry 2. Mas se você me perguntar qual desses valeu mais a pena, eu vou dizer Devil May Cry 2? Eu sei, é meio confuso, mas eu vou explicar. Jogando Devil May Cry 2 eu senti raiva da gameplay desse jogo, senti nojo do enredo de tão ruim que é. Mas você sentiu. Eu sempre volto nos mesmos argumentos, né, cara? Mas é impressionante como todo vídeo volta nos meus argumentos, cara. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Vocês vão desculpar. Mas o pai é pica. Desculpa. Gente, se você sentiu raiva, se você sentiu alguma coisa, é melhor do que a indiferença. A indiferença é o pior sentimento que você pode ter por qualquer coisa. Seja por ser humano, por um jogo, por qualquer coisa. A pior coisa que tem é, vai lançar tal jogo, aí você... isso é indiferença, isso é ruim, entendeu? O Resident Evil 3 Remake, eu não posso dizer que eu não ligo, porque me pegou pra caralho, eu fiquei puto. Senti raiva do jogo. Eu senti. Agora, pior ainda era se eu não tivesse sentido nada. Você imagine umas pessoas que querem te atingir, que vivem te xingando. A pior coisa que você pode fazer para essas pessoas é indiferença, como se não existissem. Isso não, cara, não tem coisa que não doa mais do que a indiferença. Vão por mim. Risada de quão estúpido é o roteiro do game. Enquanto jogando R3 Remake, eu senti absolutamente nada. Nem raiva. Aí, ó. É isso, legal. Tá vendo? Tá certo. Você só joga, termina e fala, tá, foi isso. Entendeu? Foi eu jogando Village. Caralho, também. Tamo junto. É isso. Esse é o argumento que eu já uso há anos. E que bom. A parte da Dimitrescu eu senti outra coisa. Calma aí. Mas realmente. Você deixaria a Dimitrescu te pegar de propósito, Júlio? Sem dúvida. Te levar pro quartinho pra dela? Que fugir? Ela é sua perseguidora. Que bom, né? Não seja por isso, me pegue. Felicidade, não fiquei impressionado. Foi um jogo altamente esquecível pra mim. Foi um jogo que não me causou sentimento nenhum. Eu terminei ele pensando, tá, R3 Remake é definitivamente um dos jogos já feitos.
Isso pra mim é pior que um jogo ruim como Devil May Cry 2. O jogo não me fazia sentir nenhuma emoção. Um jogo que com certeza não passa por esse tipo de problema é o The Last of Us Part 2, que apesar dele ser odiado pela metade dos jogadores, ele consegue ser uma obra que ou você ama ou você odeia. Mas é impossível jogar esse jogo e não sentir nada enquanto joga. Durante a jornada você passa por momentos calmos, jogaço, momentos... é jogaço, hein? Jogaço. The Last 2 é um puta jogo foda. Em quase tudo. O único ponto que a gente vai discordar, quem entende de videogame, pelo menos, né? E não tá de guerrinha de console, é a história. Aí a história não tem como eu convencer vocês a gostar da história, porra. Isso aí é de cada um, né? Cada um vai sentir uma coisa diferente. Agora, enquanto jogo, os dois The Last são, ó, aulas de videogame. Tensos, momentos felizes, momentos tristes, e no final de tudo, ou você vai odiar o jogo com todas as suas forças, ou ele vai se tornar um dos jogos preferidos de toda a sua vida, fazendo dele um dos jogos mais geniais e únicos de todos os tempos por isso. Diferente, por exemplo, de um Far Cry 6 ou um Far Cry New Dawn e metade dos jogos da Ubisoft, que em sua maioria são jogos bons, mas que não passam muito disso, sendo a maioria jogos esquecíveis e sem sal, diferente da Era de Ouro da Ubisoft, que só fazia jogo bom. Far Cry 6 infelizmente foi muito desperdiçado, sendo só mais um Far Cry que copiou a fórmula mágica do terceiro jogo, melhorando algumas mecânicas aqui e ali, mas não inovando em nada na sua estrutura narrativa, onde assim como todo Far Cry a partir do 3, eles fazem o vilão principal da história sendo o centro das atenções, enquanto o protagonista fica mais escanteado da história. Mas o Far Cry 3 consegue fazer um equilíbrio perfeito entre o protagonista e o vilão principal. Não é à toa que ele é o favorito da maioria, mostrando que se esforçaram para fazer um jogo único, mas os que vieram após dele só fizeram uma relação genérica entre o vilão e o protagonista, com o Far Cry 6 sendo de longe o mais genérico dele. Mas a parada do 4, de você poder ficar esperando e zerar o jogo no início, é uma boa sacada da Ubi. Ali a gente tem que tirar o chapéu, vai. Aquilo foi legal pra caralho. Real. Isso aí foi legal. Onde o verdadeiro problema do jogo não é que ele é um jogo ruim, muito pelo contrário, tecnicamente ele é um jogo muito bem feito, mas é um jogo sem sal, sem identidade, sem alma, sendo uma experiência vazia que não consegue te trazer sentimento nenhum. O ponto é que hoje em dia isso está ficando cada vez mais comum, jogos sendo feitos para serem no máximo ok, visando somente o lucro e acabam esquecendo de pôr identidade ao jogo. Às vezes com o argumento que o orçamento é muito baixo para fazer um jogo incrível, mas esquecem que a criatividade é algo que não se compra. Ai, que porra é essa? Eu tô com esse jogo aqui, mano. Eu vou jogar ele. Tá na minha lista de jogos da Steam. Inclusive, hoje a gente vai continuar um jogaço que é o No Rest for the Wicked, tá? Tamo jogando, tô curtindo pra caralho. Terminar nossa sessão de react aqui, vamos começar. O exemplo mais recente disso é o No I'm Not a Human, que com pouquíssimo dinheiro os caras fizeram um dos jogos mais criativos dos últimos anos. O jogo tem uma proposta bem simples, o sol tá explodindo, os dias estão ficando cada vez mais quentes, ficando impossível de você andar pelas ruas durante o dia, não me e dá com spoiler, a explosão não, do mano. sol surgem os visitantes, que são seres idênticos a pessoas, porém não são pessoas de verdade. Tá bom, só quero saber. Galera, eu vou não, pular chega. porque eu vou jogar o jogo, só preciso dessa sinopse aí.
Peraí. O cara tá explanando É. tudo. Sendo um dos jogos mais genéricos já criados, que foi lançado em um dia e já morreu no outro. Ou o jogo do Esquadrão Suicida, onde dava pra ter feito um jogo maneiro com ideias boas, acabou sendo só mais um live service genérico com mecânicas nada criativas, dando um prejuízo de 200 milhões de dólares pra Warner. Skull and Bones, que seria um jogo inspirado nas mecânicas de navios do Assassin's Creed Black Flag, sendo muito menos refinado e mais feio que o jogo de 2013, dando mais um prejuízo milionário para o estúdio. Há inúmeros exemplos de jogos que tinham um grande potencial, tinham orçamento, mas escolheram investir em tendências de mercado e marketing do que criatividade e identidade para seus jogos. E esse é o grande problema, os engravatados têm mais propriedade para mandar e desmandar em um jogo do que os próprios devs, que muitas vezes têm ideias muito promissoras para seus games, mas acabam barrados por superiores que entendem de negócios, mas não entendem nada de jogos. E felizmente, por isso, esses projetos mal gerenciados dessas grandes empresas acabam fracassando miseravelmente. Um raro exemplo de um jogo AAA onde a empresa deu muita liberdade criativa para seus devs foi a Bethesda, que era dona da Tango Gameworks na época, onde em 2014 lançou The Evil Within. Que mesmo o jogo saindo em uma época onde o gênero de survival horror estava em baixa, ele... Então, mas só saiu porque tava na mão do pai, né? Não é que, como tava numa época de vacas magras survival horror, surgiu um cara do... Não, tava na mão do pai do survival horror. É tipo num momento de baixa de Souls, voltar o Miyazaki e fazer um Souls. Todo mundo vai jogar, né? Que aí é o caso do Shinji Mikami, que pra quem não conhece, criador de Resident Evil, que é o criador de The Evil Within. Então assim, não é que voltou qualquer cara e fez isso, né? Voltou o pai da parada. Foi muito bem recebido e até hoje é o meu jogo preferido do gênero. O Fala, jogo Batavo. bebe muito da fonte de Resident Evil 4, pelo fato do seu diretor ser o próprio Shinji Mikami, mas mesmo tendo muita inspiração, o jogo conseguiu criar uma identidade única, graças à liberdade criativa que os desenvolvedores tiveram para trabalhar no projeto. Onde, mesmo com a gameplay um pouco travada e nada inovadora, não faltaram os Tamo junto, Teixeira. Seja bem-vindo, meu rei. É nóis. principais: alma e identidade, sendo um belo exemplo de como as empresas deveriam seguir, mas que preferem criar jogos fast food feitos somente para lucrar sem pensar na qualidade do produto final. Sabemos que as empresas precisam Sebastian. lucrar com seus jogos, pois afinal, são empresas, se elas falirem, ficamos sem os jogos que tanto amamos. Mas acredito que mudando um pouco a gestão interna das empresas, dá para fazer jogos bons e ainda assim lucrarem com isso. Com o caso mais recente disso sendo os jogos mais recentes da Konami, onde até pouco tempo atrás a empresa estava focando somente em jogos mobile e máquinas de pachinko, agora deram mais liberdade para pessoas com mais experiência em jogos, como por exemplo Motoi Okamoto, produtor dos jogos Silent Hill lançados mais recentemente que foram um sucesso, e o lendário Noriaki Okamura, produtor de Metal Gear que trabalhou na Konami por mais de 30 anos, responsável por Metal Gear Solid Delta, que também foi muito bem recebido. Ambos com um currículo extenso na indústria dos games, que foram responsáveis por produzir grandes jogos visando dar lucro, mas não esquecendo da qualidade do produto final, mostrando que com uma boa gestão, as empresas conseguem sim ter lucro produzindo jogos com alto orçamento e ainda focando na qualidade de seus games, com eles não deixando faltar alma e autenticidade em seus trabalhos, mostrando que alto orçamento e liberdade criativa é uma junção perfeita para você criar jogos grandiosos, autênticos e únicos. Dito tudo isso, voltando para minha pergunta inicial, acredito que pior que um jogo ruim é um jogo vazio. Basicamente, o que eu sempre digo pra vocês, cabe nesse vídeo aqui. É melhor você odiar um jogo do que ser indiferente, né? Porque quando você fala odiar ou ser indiferente, as pessoas falam, não, é melhor ser indiferente. Não. Pra qualquer situação. Pra quem tá ouvindo, recebendo feedback, a indiferença sempre vai ser o pior. Então, de qualquer forma, se você me disser qual foi a melhor experiência que você teve, eu vou te responder. A que eu odiei o jogo. Porque a que eu fui indiferente é realmente o pior sentimento que se possa ter dentro de uma indústria que você ama, né? No caso dos videogames. Então, muito triste.